Nós vamos continuar a ler as notícias dos principais jornais aqui de São Paulo. Tudo bem, doutor Eduardo Leite? Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, boa segunda-feira. Para nós, para a semana toda, né? Sim. Eu acho que esse bom dia tem que ser para a semana toda. Apesar tem que ser excepcional. Chuvoso. É a segunda semana do ano. Sim. Então eu acho que nós temos que... São Paulo está começando a funcionar agora. Hoje voltou o rodízio. Voltou. Então vamos lá? Vamos. O estado de São Paulo. Começamos aqui com manifestações na França, em Paris. Vamos lá, casamento gay agita a França. Vamos para ver a notícia. Sociedade. Ato em Paris contra projeto de lei que legaliza casamento gay reúne multidão. Foram 300, segundo informações da polícia, foram 350 mil pessoas, mas a organização que organizou falou em 800 mil pessoas. Nossa. Diz ainda que foi a maior manifestação dos últimos 20 anos na França. E aí diz o seguinte: no maior protesto da capital francesa em 20 anos, com apoio da Igreja Católica, cerca de 350 mil pessoas exigem retirada do projeto de lei do governo socialista, que deve ir à votação no final do mês. Proposta assegura o direito a casais gays de adotar crianças. Aí o que acontece é o seguinte: a França, na verdade, a união civil de casais gays, ela já está autorizada desde 1999. E o que acontece? Esse projeto de lei permite não só a legalização da união estável, que hoje, inclusive, no Brasil também já se pode fazer a união estável, declarar a união estável, mas também a questão da adoção de crianças. E aí essas 350 mil pessoas foram para as ruas em Paris e fizeram lá esse manifesto. E tem até aqui, contra a adoção. Aí aparece um garoto made in papa mama, ou seja, feito por papai e mamãe, né? Ou seja, então é uma manifestação feita lá em Paris, que efetivamente aí são contra esse projeto. Muitas pessoas acreditam na influência dos pais que são gays, não é, na educação da criança, na escolha do sexo dela. Eu acho que isso todo mundo tem que ter o livre-arbítrio de fazer o que achar melhor, né? Ou seja, não pode se falar em homofobia. Inclusive estão falando em questão de homofobia aqui. Folha de São Paulo. Órgão federal dá 1 milhão para assessor de líder do PMDB. Isso aqui ontem, inclusive, acabou passando, saiu em vários sites, né? Falando desse deputado federal do PMDB. Órgão federal deu 1 milhão e 200 para assessor de deputado. Verba saiu de autarquia controlado por favorito à presidência da Câmara. Isso é o que nos chamou bastante atenção, esse deputado Henrique Eduardo Alves, líder do PMDB, candidato à presidência da Câmara. Então, o que acontece aí? Segundo as informações, segundo a matéria e segundo a apuração, um assessor desse deputado lá na Câmara é sócio de uma empresa. Ele liberava as verbas através de emendas constitucionais e se utilizava desse dinheiro usando a empresa desse assessor parlamentar. E aí agora o TCU inclusive já fez aqui uma manifestação, né? Aliás, o CGU, né? A Controladoria Geral da União, um relatório da Controladoria Geral da União apontou desvio de 192 milhões em obras tocadas pelo órgão. No lugar dele, Henrique Alves emplacou Emerson Fernandes Daniel Júnior. Esse deputado teria, na verdade, indicado os dois últimos chefes, né? Desse Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Ou seja, mais uma vez aí a questão das secas está aí nos noticiários. Não se termina nunca. Essa seca, não se acaba nunca com essa seca, né? Ainda Folha de São Paulo, essa notícia é muito boa. Aparelho bloqueia celular e presos tentam acionar saque. Imagina só. Como é isso? É pra rir. Não, isso aqui não é brincadeira. Tá aqui, ó. Sistema bloqueia celulares e presos tentam reclamar com operadoras. Cadeia de Mogi das Cruzes testa, desde outubro,
dispositivo nacional para conter sinal de telefones. E aí o que acontece? Eles fizeram reclamações no saque, né? Inclusive todas as companhias. Só para você ter uma ideia, depois que foi instalado, se detectar 1.513 chips no presídio, entre os funcionários, óbvio, os agentes, que são 200 e pouco, mas tem quase 1.200 celulares, segundo informações, quase 1.200 celulares. Celular. E aí o que acontece? Esse aparelho está sendo testado para bloquear todos os sinais de celulares. E esses sinais, inclusive, o que acontece? A pessoa até faz a chamada, mas só que ela não completa. E aí ele consegue fazer a varredura de todas as pessoas que tentam ligar para as pessoas que estão lá no presídio, né? Faz o identificador de chamada, inclusive, aparece o número de celular, horário, tudo, e diariamente sai um relatório para a Secretaria de Assuntos Penitenciários. O que isso, obviamente, quem faz ligação para preso tem que tomar cuidado, porque o seu telefone pode estar sendo rastreado por esse detetor, claro, desse detetor e bloqueador de celulares. Mas os presos estarem indignados é muito. O que chamou a atenção foi isso, né? Eles ligaram lá pro saque e reclamando, ó, não está funcionando, não está completando, você vê o que está acontecendo aí. Será? Mas aí era um bloqueador que tinha sido colocado em sigilo e eles não sabiam. Agora, São Paulo, vamos lá. Agora. Bom, aí foi o desdobramento daquele problema que aconteceu da Daniele, de 25 anos, que foi atingida numa tentativa de assalto a semana passada. E aí vem aqui, bebê de grávida morta a tiros deixa o hospital. Que bom. Felizmente, depois de alguns dias, essa criança, 4 dias internada, essa criança foi liberada. Filha de grávida morta recebe alta no hospital. Todos nós acompanhamos aí a questão do fato da semana passada, uma tentativa de assalto aqui no Campo Limpo. A Daniele, uma secretária de 25 anos, recebeu um disparo na cabeça, foi socorrida, fizeram uma cesárea assim que ela entrou no hospital. Ela estava de 9 meses, a criança foi salva, mas infelizmente a semana passada ela veio a falecer com morte encefálica, morte cerebral, e foram doados os órgãos, enfim. Mas a menina aí se encontra bem e obviamente já chegando em casa. Felizmente, pelo menos ela foi salva. E a outra, ainda dentro dessa questão da violência da semana passada, protesto pede fim da violência. Motociclistas seguem para a Praça Charles Miller, no Pacaembu, Zona Oeste, em protesto contra a violência no Campo Limpo, Zona Sul. Moradores e amigos lembraram vítimas da primeira chacina do ano, no dia 5, e que 7 pessoas foram mortas. Na verdade, nós tivemos vários protestos aqui em relação à primeira chacina, que 7 pessoas morreram, 5 no local e 2 no hospital. Depois nós tivemos a questão da Daniele, de 25 anos, que também lá no Campo Limpo. E aí nós tivemos também a questão lá do Guarujá, um protesto, né? Quase 300 e poucas pessoas estiveram lá, 500 pessoas estiveram participando da passeata daquele rapaz turista que foi morto a facadas por um... Você viu a declaração até do dono daquele restaurante que ele falou? Nossa, foi lamentável. Só quis dar umas furadas, uma coisa assim, não queria matar, que absurdo. Tem certas coisas que é melhor ficar calado, não é verdade? Isso é melhor não falar nada, né? E aí nós temos o Diário de São Paulo, nós temos aqui, remédio contra colesterol terá redução de 60%. Essa matéria aqui é até interessante, primeiro que chama um alerta aí dos paulistanos, né? Só para você ter uma ideia, remédio mais barato para colesterol. Só em São Paulo são 4.400.000 pessoas que têm problema de colesterol. E por conta disso existe uma patente, né? E essa patente vai terminar agora em setembro. Que você sabe que a patente, durante 20 anos, depois que se descobre um determinado medicamento, aquele laboratório registra a patente, patenteia aquele medicamento, e durante 20 anos só ele pode explorar, só ele pode vender. Passados 20 anos, aí se quebra a patente, ou seja, não tem mais patente, não existe mais patente, e aí os genéricos podem entrar em circulação, e é o que está acontecendo. Por essa razão é que os remédios de colesterol vão reduzir de 35% a 50%. Só para você ter uma ideia, hoje se paga R$206
uma caixa de medicamento para colesterol. Então, com a redução aí, então nós vamos ter aí uma redução boa e, obviamente, as pessoas que sofrem de colesterol vão poder ter uma vida mais saudável, porque vão comprar o preço vai ser bem mais em conta, né? Que bom, então, é uma boa notícia. É uma boa notícia. Então, essa questão de patente é um problema mundial, né? E aí nós temos uma outra matéria que também que trata da questão de da segurança pública. PM que matar será fiscalizado. E o comandante que assumiu agora no final de novembro, né? O coronel Roberto Meira, comandante-geral da PM, quer avaliação psicológica para saber se o policial não ficou com traumas e está apto a retornar à mesma atividade. Vamos acompanhar cada PM envolvido em morte. Até em função do que ocorreu no final do ano passado, os últimos 4 meses de 2012, então esse novo comandante vai fazer um acompanhamento de perto. E aí, nessa matéria aqui, ele fala sobre a intervenção policial, fala sobre a questão do socorro de baleados, fala de mais policiamento, comenta isso, novas escalas, fala inclusive da lei delegada, os policiais que podem fazer bico para a Prefeitura de São Paulo, fala da questão da criminalidade, fala da impunidade, dos roubos que ocorreram, dessa sensação de impunidade que o cidadão sente hoje, né? E aí ele faz um apanhado de tudo, uma entrevista muito interessante, muito boa, e dá inclusive as principais intervenções da Polícia Militar. Atendimentos sociais, 2.360.000 atendimentos, resgates 549.000, veículos localizados 71.500, prisões em flagrante 91.000, atos infracionais 41.000, procurados, capturados 18.000, que nós falamos tanto de que tem que capturar as pessoas, armas apreendidas, quase 12.000 armas apreendidas em 2012, apreensão de entorpecentes 53.224. Então tá aí as matérias de hoje. Essa matéria realmente é uma matéria interessante, que acho que vale. E a questão da lei seca, que nós falamos a semana passada também. E ele diz o seguinte: as blitz vão continuar com maior intensificação em feriados e fins de semana. Ótimo. Então essas são as matérias. Tá certo. Eu sei que você volta daqui a pouquinho. Nós falamos de violência, daqui a pouco o doutor Eduardo Leite volta aqui e nós vamos falar tanto sobre as violências e, infelizmente, outros casos também que não param de sair aí, tanto na mídia impressa e nos noticiários, certo? Até já. Até já. Me dá um beijo. Não. Até daqui a pouco. Revista da Cidade é assim, leva informação para você, leva notícia. Sabe aquelas principais notícias que aconteceram durante a semana passada, no final de semana, e hoje, doutor Eduardo Leite vai comentar sobre todas elas. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Até vou abrir o assunto falando sobre o suspeito de matar a secretária grávida Daniela Nogueira de Oliveira, de 25 anos, em São Paulo. Ele foi preso 2 vezes desde dezembro do ano passado. Em março de 2011, Alex Alcântara de Arruda, de 22 anos, foi condenado a 1 ano e 9 meses de prisão em regime semiaberto por tentativa de roubo. Ou seja, já havia acontecido, ele fugiu também, que eu li sobre esse assunto, ele deveria estar preso, mas ele acabou fugindo e aconteceu essa fatalidade, infelizmente. O que acontece, o que aconteceu nesse caso específico, Marise? Ocorre o seguinte: o Alex, que foi detido, que se encontra preso, suspeito da morte da Daniela, de 25 anos, a semana passada, naquela tentativa de assalto, já tinha respondeu um processo por tentativa de assalto, de roubo, foi condenado nessa tentativa 1 ano e 9 meses, 1 ano e 9 meses, cumpriu parte da pena em setembro. Como é que era esse cumprimento da pena? Em função da quantidade da condenação, ele saía de manhã para trabalhar, para fazer suas atividades e retornava para dormir. Em setembro de 2011, ele simplesmente saiu e não voltou mais. Então, portanto, passou a ser um foragido da justiça. Logo em novembro de 2011,
foi dado a ele o livramento condicional. O que é esse livramento condicional? Justo fala assim, a partir de hoje você, na verdade, vai responder o processo, vai cumprir a pena em liberdade, só que sob condicionada a algumas exigências, né? Algumas regras impostas pela justiça. Ou seja, não pode frequentar bar, não pode se envolver em crime, não pode portar arma, não pode cometer outras infrações penais. Então ele já estava em livramento condicional, ele não era foragido da justiça. Isso 40 e poucos dias antes da morte da Daniele, tá? Que foi em novembro de 40 e poucos dias não, porque na verdade foi 2011, 2012. Acho que foi 2011. 2011, então já fazia um pouco de tempo. E aí, o que ocorreu? Mais 2 vezes ele foi preso, foi detido, na verdade, foi detido. Uma primeira vez numa blitz, como havia recentemente tinha sido concedido a ele o livramento condicional, ainda se encontrava no histórico dele a questão que ele era foragido. E aí ele foi conduzido à delegacia, o delegado foi checou, viu que ele estava em livramento condicional e o liberou, tá? Então isso foi na verdade, naquelas blitzes normais que ocorrem. E numa segunda oportunidade que ele foi preso agora em novembro de 2011, o que ocorreu? Ele, na verdade, estava dirigindo uma moto, sem capacete, sem habilitação, ou seja, documentação irregular, foi detido, foi conduzido à delegacia. E já tinha todo esse histórico. Já tinha todo esse histórico. Mas imediatamente ele foi colocado em liberdade, haja vista que era uma infração, na verdade, de trânsito e não uma infração penal, né? Então, esse era o histórico. E o Alex, agora, da semana passada, o que ele fez? Utilizando de uma moto junto com outro comparsa, aborda a Daniele, né? Acho que isso, Daniele. A Daniele de 25 anos. E aí anuncia o assalto e acontece tudo isso. Então, o que ocorre? O que nós percebemos? Nós percebemos que ele tem um histórico, obviamente. Tem um histórico criminal. É uma pessoa que tem aí um desvio de conduta e que efetivamente agora ele vai responder por um crime de tentativa de latrocínio, tentativa de roubo seguido de morte, que nós chamamos tentativa de roubo seguido de morte, que a pena é uma pena altíssima, é uma pena que pode chegar a quase 20 anos. E obviamente junto com o comparsa. Teve, inclusive, esse final de semana, teve uma outra pessoa que foi detida, supostamente um comparsa dele, mas ele foi colocado, submetido a um reconhecimento, não foi reconhecido e esse rapaz foi liberado. Então hoje quem está preso é tão somente o Alex, né? O Alex de 22 anos, e que se encontra, que vai responder aí essa questão do crime, porque ele foi reconhecido por uma das testemunhas. É que os noticiários falavam que ele tinha fugido do presídio de Guarulhos em setembro de 2011, por isso que eu falei, já tinha esse histórico. Não é que ele fugiu, na verdade, então ele na saída pela manhã para poder para trabalhar e daí por diante, que ele na verdade cumpria esse regime, nós chamamos de regime semiaberto. Ele dorme no presídio e durante o dia ele sai para atividades normais, né? Mas aí ele saiu e não voltou. Então, obviamente, ele foi considerado foragido a partir daquele momento. Tá certo. Né? Então, é isso que aconteceu aí com relação à questão do Alex. Infelizmente, tudo isso acontecendo. Lamentavelmente. Infelizmente. Nós vamos mudar agora de assunto, ainda se tratando de violência. Um homem foi assassinado nesta sexta-feira em Diadema, no ABC Paulista, enquanto levava a mulher ao ponto de ônibus. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o carro dirigido por Ronaldo Rodrigues, de 42 anos, tentou ser parado por 3 homens a pé. Os criminosos saíram correndo e tentaram ainda roubar uma caminhonete que vinha na direção contrária, mas não conseguiram. Marise, essa região do ABC, em especial Diadema, é uma região fácil da prática de crime, porque você tem fugas, né? Ou seja, você tem imigrantes, você tem logo à frente, você tem a Anchieta, você tem invasão, entendeu? Ou seja, porque o que o criminoso busca nessas abordagens em trânsito? Se bem que ainda não se sabe se esse caso é uma tentativa de roubo ou se eventualmente é uma execução. Ainda não tem essa
essa leitura, ainda não tem, as investigações ainda não se concluíram, mas estão em andamento, estão fazendo. Mas o que acontece? A facilidade, né, da prática desse crime, principalmente na abordagem de trânsito, haja vista as rotas de fuga, inúmeras rotas de fuga, dentre elas, obviamente, a imigrantes e a Via Anchieta, né? E hoje você tem o Rodoanel, então hoje você tem uma forma, uma facilidade para você se evadir do local. Então essa é a razão. Agora, realmente, Diadema sempre está sempre aí nos noticiários na área criminal, na questão de crimes, e esse é mais um, e enfim, esperamos aí que a polícia possa efetivamente, ele inclusive depois que ele foi atingido, acabou colidindo, né, colidindo com outro carro, e os marginais que realmente tentaram buscar um outro veículo. Então, tudo leva a crer que esse caso aí é uma tentativa realmente de roubo. Né? E até o Rodrigues chegou a ser levado para o Hospital Estadual da Serraria. Mas infelizmente não resistiu. Era uma pessoa que estava levando a esposa até o ônibus, né, para ela poder trabalhar, enfim. São coisas lamentáveis, mas que efetivamente a gente não pode deixar de noticiar, né? Ou seja, as pessoas têm que ficar atentas no trânsito. Nós falamos a semana passada, quando existem alguns pontos em São Paulo e no ABC, inclusive, né, que quando há o congestionamento, vem os arrastões, vem os crimes de roubo praticados contra os motoristas. Falamos, inclusive, na Avenida do Estado, enfim, nós colocamos algumas rotas aí de perigo quando há o congestionamento. Aí fica um alerta para toda a população, principalmente nessas regiões com a rota de fuga mais facilitada para eles. Prestem atenção, que nem no caso, infelizmente, não é, do Rodrigues, que faleceu, ele poderia ter trocado de caminho, ele deveria saber como é ali, mas acontece, enfim, não tem como também ficar o tempo inteiro 24 horas alerta, a gente tenta relaxar um pouquinho. Mas segundo informações, ele fazia os caminhos alternativos. Ele fazia os caminhos alternativos. Mesmo assim aconteceu. Porque na verdade é importante isso, as pessoas fazerem esses caminhos alternativos, né? Mas infelizmente isso ocorreu e, enfim, mais uma vida se foi, né? Infelizmente. E ainda falando de violência, que infelizmente, eu sempre falo, infelizmente, 3 homens foram assassinados a tiros na madrugada da última sexta-feira em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. De acordo com informações da Polícia Militar, uma das vítimas era menor de idade. Esta foi a segunda chacina registrada em São Paulo este ano. O que acontece é o seguinte, nós tivemos uma chacina na semana passada, que foi a primeira do ano, né, que aconteceu agora no último dia 4, onde 5 pessoas morreram no local e 2 outras morreram já no hospital. E 2 que são testemunhas da chacina acabaram sobrevivendo e se encontram aí hospitalizadas, aguardando inclusive para poder prestar os depoimentos. Agora, com relação a essa segunda chacina, realmente, isso aqui a gente não sabe bem se é uma chacina, haja vista são 3 pessoas que foram atingidas, sendo um menor, que inclusive já se fala de erro de execução. O que é um erro de execução? A pessoa que atinge uma pessoa acaba atinge uma outra pessoa. Então esse menor foi atingido em função de ter saído de casa e nessa saída, e quando o fato estava em curso, ele acabou sendo atingido. Mas me parece que não era uma vítima que efetivamente esses marginais tinham como mira, entendeu? Tinham como objetivo, né? Mas essas outras 2 sim, essas outras 2 pessoas acabaram morrendo e em função dessa segunda chacina, que a gente não sabe bem se é efetivamente uma chacina, tá? A chacina ocorre quando você se mata em cadeia, ou seja, todo aquele grupo, né, todas as pessoas que estão ligadas de alguma forma, né? Então isso nós chamamos de chacina. E às vezes se noticia como chacina, mas na verdade não é bem isso. Às vezes algumas pessoas são atingidas por erro mesmo na hora da execução. Né? Então, mas é um crime que tem características de execução. Tem nada a ver com roubo, tem nada a ver com nada, absolutamente nada. É uma execução, né? Isso é a característica do crime. Então essas 2 pessoas, essas 3 pessoas, na verdade, acabaram sendo mortas nessa ação por esses marginais, né? Infelizmente, né? Agora, eu sempre digo. E Guarulhos, né? Guarulhos também é uma outra região também extremamente complicada, porque você tem Dutra, você tem ali a
Ayrton Senna, enfim, as pessoas conseguem se evadir rapidamente. E são regiões realmente complicadas. Guarulhos, você pega parte do ABC, você pega Guarulhos, Diadema, como acabamos de noticiar. Avenida do Estado inteirinho. Avenida do Estado também, enfim. Então são regiões, mas isso aqui é um crime típico de execução, diferente, pelo menos no primeiro momento, diferente desse crime que aconteceu em Diadema, que era uma tentativa de roubo. Sim, não, né? ficou bem claro, né? Ficou bem claro. Inclusive, até outro tema que eu quero colocar em discussão com o doutor Eduardo Leite é o fato de que um delegado desiste do cargo a cada quase 5 dias em São Paulo. Isso é um horror, ó. Como o senhor analisa esse comportamento por conta do aumento da violência, dessa loucura toda que o Brasil se encontra? Eu nem vou só concentrar toda a violência aqui em São Paulo, que é no Brasil inteiro. Marisa, o que acontece? Hoje nós temos um déficit, ou seja, nós temos uma falta de delegados no estado de São Paulo. Sim. Né? E essa questão dos delegados, ou seja, a cada 5 dias um delegado desiste da carreira, ela tem uma explicação, sim, uma explicação até lógica e fácil. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas, quando elas saem, você sabe que um delegado de polícia, ele presta concurso público, e para prestar concurso público, ele tem que ser bacharel em direito. Então, ele é bacharel, faz a faculdade, bacharel em direito, e aí sim ele está habilitado para prestar o concurso para delegado de polícia. Tem lá aqueles concursos que são concorridos, que todos nós sabemos, são dificílimos, e é aplicado pela Academia de Polícia. E aí o que acontece? As pessoas, depois que elas passam por esse exame, não só exame psíquico, exame físico, a questão de saber qual é o conhecimento da pessoa na área criminal, na área penal, e daí de procedimental, e daí por diante. Ou seja, depois que ele faz todos esses exames, ele é encaminhado para a Academia de Polícia, e na Academia de Polícia ele faz lá um período que é a escola de polícia. Ele faz a escola, passa por tudo isso, faz a escola de polícia. Aí, a partir daí, ele é designado por uma delegacia e começa a sua labuta, ou seja, o seu trabalho. E aí o que ocorre? Muitos jovens que saem do curso de direito, né, com aquela vontade de ser polícia, né, vão ser delegado de polícia. Chegando lá na delegacia para trabalhar, o que ele se depara? Se depara a falta de estrutura, falta de policiamento, falta de viatura, ou seja, cobrança o tempo todo da Secretaria de Segurança Pública. E com a violência. E aí vem a pressão. E aí ele não está preparado para aquela pressão, porque você sabe que todo policial militar ou civil, ele tem uma carga o tempo todo se faz cobranças, ou seja, uma carga emocional, ele acaba, obviamente... É pressão todo dia. Pressão todo dia, enfim. Então, o que ocorre com esse pessoal que desiste? Eles percebem que, na verdade, não é nada vantajoso ser delegado de polícia, porque são pessoas que não vão para poder cometer crimes, né? Crimes, eu digo, contra a administração, sim, não vão cometer crime de peculato, não vão cometer crime de concussão, que é o crime de exigir dinheiro, e daí por diante. E aí eles percebem o seguinte: eu não vou trabalhar com essa estrutura por esse salário. E aí o que ele faz? Ele volta para onde? Ou volta para a advocacia ou vai prestar outro concurso público. E é por essa razão que, na verdade, nós temos uma desistência grande, né, de delegados. E cada 5 dias, ou seja, você tem pelo menos 4 delegados desistindo da carreira. Seja falta e ainda estão desistindo. E aí, se você pegar, por exemplo, o ano inteiro, 4 por mês, nós temos aí praticamente 48, 50 delegados desistindo da carreira por ano. Mas precisa ter um investimento maior em relação a isso na estrutura para dar uma certa segurança, porque seguro totalmente, 100% não vai ficar. Não, ele tem que entender que, na verdade, quando ele vai assumir uma carreira como essa, é uma carreira de risco, né? Risco de morte, né? Risco de decepção, enfim. Então, isso está tudo contemplado, né? Então, essa é o problema maior. Mas a grande maioria desiste realmente pela falta de estrutura. Nós já até falamos, né? Hoje, o orçamento da Secretaria de Segurança Pública, ele é muito pífio, é muito pequeno, perto da necessidade que o Estado tem. Né? Então, por conta disso, é óbvio que os delegados, às vezes também em função da equipe que acaba, que foi imposto lá para poder conduzir, às vezes a equipe não é tão boa assim, às vezes você tem policiais com mais tempo
de carreira e que obviamente impõe aí algumas situações. Então é toda uma pressão, não só a nível administrativo, mas sobretudo a nível externo e a nível de segurança. Doutor mesmo, Eduardo, né? Não só os delegados, os juízes também. Teve uma época que saiu em tudo quanto é lugar, que os juízes acabavam desistindo, até quem já estava no cargo desistia por conta do que aconteceu, né? Sempre acontecendo com as mortes, principalmente na área penal, com as mortes de não ter a segurança. É um caso muito complicado, a pessoa trabalhar num lugar e não se sentir seguro com aquilo. Ali não é só ser vocacionado para desenvolver aquela atividade, mas sobretudo tem que ser um apaixonado, ou seja, a pessoa realmente é uma renúncia que ele faz. Claro. Né? E eles têm que entender que em ser investido na função pública, você tem que renunciar de algumas coisas, né? E dentre elas, essa questão de paixão, de gostar, de vocação e daí por diante. Então eu acho que essa questão dos delegados desistirem é em função realmente da falta de estrutura e a falta até de perspectiva para um futuro melhor, entendeu? Então eles acabam desistindo e voltam para a advocacia, vão fazer outro concurso público, e assim acontece. Mas isso pode até desencadear uma desestruturação maior diante de tudo, dos policiais, não é? Pode, porque na verdade, ou seja, você não tem a quantidade de concursos públicos necessários para preenchimento de todas as vagas. E quando você tem uma quantidade grande de pessoas, mas as pessoas não estão qualificadas para poder desenvolver aquela atividade, entendeu? Ou elas são reprovadas no concurso, primeira fase ou segunda fase, ou no exame médico, ou no exame psicológico, ou mesmo serem reprovados até enquanto estão fazendo a escola de polícia, né? A academia de polícia. Então são fases que tem que passar. O juiz também tem várias fases para passar. Agora as pessoas têm que pensar bem antes de fazer, porque o Estado gasta muito dinheiro para poder preparar esse profissional e depois ele desiste. É algo que não há um contrassenso nisso, né? Claro. Infelizmente falamos de muita violência, desestruturação aí, tanto na parte policial, do governo em si, no geral, que nós abordamos semana passada. Doutor Eduardo, espero logo ouvir coisas boas, né? Porque a população quer coisas boas. Eu agradeço demais sempre a sua presença. Você é muito bem elogiado nos e-mails, falando que você obrigado. É o ponto alto aqui do Revista da Cidade. Obrigado. Obrigada pela sua participação. E amanhã você está de volta com as leituras dos jornais. Amanhã estaremos de volta. Tá certo. Me dá um beijo. Obrigada. Bom dia para vocês. Bom dia.